narrativo. Vamos trabalhar hoje, dentro do texto narrativo, o foco narrativo. Mas para que nada se caia no esquecimento, se faz necessário que nós lembremos o que é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Texto narrativo é aquele que conta-se uma história, vive-se uma história, conta-se algo que foi observado, conta-se algo que foi vivido. Veja bem, quando você pensa em texto narrativo, só estou relembrando para poder chegar para cá. Vocês vão junto comigo passear por um livro, que eu falo muito, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então veja só, o que acontece? Quando eu tenho um texto narrativo, eu tenho personagens, eu tenho imaginação, eu tenho viagens pelos contos, pelas crônicas, eu vivo diversos mundos, visito outros lugares, eu literalmente saio da realidade para viver a história de um livro. Neste livro narrativo, qualquer que seja ele, existe a presença da descrição. É necessário que se prenda o leitor com a descrição das personagens, com a descrição do espaço onde ela acontece, para descrever também toda a sua história, seu enredo, sua introdução, apresentando tudo, onde acontece, como acontece, por que acontece, para que você descubra, né, o final, algo que te deixe no suspense, para que você mergulhe cada vez mais dentro dessa história. Então veja, por que eu estou falando disso? Porque no texto narrativo, nessa parte aqui, nós podemos sair da história. Sair, que eu digo assim, correção, viver a história, estar na história. Quando eu falo aqui do foco narrativo, e disse a vocês, com relação a Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livro é tão antigo, né? Tem alguns anos, e coloca anos aí. Vamos lá. Essa história é Memórias Póstumas de Brás Cubas, póstumas. E o cara já morreu. É aquele livro que eu gosto de conversar, de explorar na sala de aula, que ele está no leito de morte, tem o livro e tem o filme, né? Poucos assistiram ao filme. O filme é com a Sônia Braga e Reginaldo Farias também. Então, o que acontece? No filme, Reginaldo Farias coloca assim, está lá no leito de morte e ele pede, aguarda um momento, ele está lá, um momento, primeiro eu quero contar a história. E ele começa a contar a sua história do início, desde quando ele era bebezinho, e foi cronologicamente contando a história desde o início ao fim. Estou chamando a atenção porque quando você tem um texto narrativo, ele tem cronologia. E você tem que lembrar que tem o tempo físico, tem o tempo psicológico, que você tem que lembrar também que tem a cronologia que está na alma do narrador e a cronologia que realmente tem data e hora marcada, certo? Tem tempo marcado. E por mais que você pense, tem filme que eu sempre ouço, Benjamin Button. Ok, o filme do Benjamin Button, ele só tem a ordem decrescente. Ele vive ao inverso, ao contrário, correção. Ele vive ao contrário, mas a sua ordem decrescente, ela passa por todas as fases. Não pulou nenhuma fase. Ele seguiu todas as fases, só que nasceu velho. E, gradativamente, conforme os anos foram passando, ele foi ficando jovem, certo? Então, veja, no foco narrativo chama atenção na posição do narrador em relação ao texto, que pode ser interno ou externo. Se eu pensar em narrador-personagem, protagonista ou secundário. Protagonista, geralmente, é aquele narrador que participa da história, certo? Tem gente que coloca só o protagonista. Eu, algumas vezes, coloco também o antagonista aqui, tá? Eu gosto de colocar o antagonista aqui de vez em quando. Por que o antagonista também? Porque, às vezes, não é sempre, o antagonista, ele aparece bastante na história. Torna-se até difícil você descobrir quem é quem. Se protagonista, se antagonista. Porque, para muitos, a visão do protagonista é aquela visão do bonzinho.
E quando você pensa no antagonista, é o malvado. Então veja só, o que acontece? Se eu estou lendo um livro de terror, o meu protagonista, na cabeça de muitos, é o antagonista, porque ele é malvado, negativo. Não é isso, não, nunca, jamais. Bem pleonástico, redundante. Por quê? O cara que é do terror, ele é o protagonista. E os outros que estão consigo serão secundários. Personagens secundários. Afinal de contas, uma história tem que ter personagens secundários. Suponhamos que nós estamos indo a uma festa. Ou melhor, nos encontramos numa festa. Nessa festa, por um acaso, na chegada, eu estava sentada à mesa dos alunos. Os alunos chegaram, a mesa estava vazia e lá, de repente, estava eu sentada. Mas acontece, alunos, colegas, vamos colocar dessa forma, certo? Alguns vão lembrar dessa história. Então, veja só, nessa hora, estou lá eu sentada. Eu e muitas outras pessoas também estão sentadas em outras mesas. No entanto, o grupo de alunos fez o quê? Estávamos todos na mesma festa. Cada um contará a história daquela festa como foi vivida por ele. Cada protagonista conta a sua. A festa era de aniversário de alguém, todos eram convidados. No entanto, o que você viveu, eu também vivi, só que de uma forma diferente. Cada um vive a sua história no mesmo lugar. Então, veja só, quando eu penso no protagonista, se eu estou contando a minha história, eu sou o protagonista. E quem está em torno e com quem, ora, algumas vezes eu conversava, era secundário, porque fazia parte ali e conversávamos. Deu para entender? Alguns vão lembrar desse exemplo, com toda certeza. O narrador-personagem, ele vive a história, ele conta a história. O narrador-personagem, muitas vezes, ele entra na história, ele sai da história. Memórias Póstumas, Brás Cubas, por exemplo, o Machado de Assis faz o quê? Ele narra, ele é o narrador da história. Mas, em determinado momento, ele está contando a história, coloca lá falando da sua mãe, dos seus amigos, dos convidados, da festa, do estilingue, conta tudo. Do serviçal que ele fez de cavalinho e conta tudo, sendo que, olha, ele está contando. Mas em um determinado momento, ele chega do nada e fala: saudades que eu tenho desse dia. Então veja bem, ele colocou a sua opinião. Veja, em Memórias Póstumas, ele é o autor e ele também é o defunto. Ele conta uma história e ele, do nada, dá opinião sobre determinado fato que aconteceu lá no passado. Então, o narrador-personagem, olha só, quero que vocês entendam. O narrador-personagem não é aquele que simplesmente é o centro de tudo. Eu sempre digo o seguinte: narrador-personagem, muita gente pensa sempre assim. É aquele que aparece na primeira pessoa, aparece na primeira ou terceira. Depende do ponto de vista e da história que lá esteja sendo contada ou escrita. Primeira pessoa, se eu estou vivendo aquela história, estou contando. Mas eu posso muito bem contar uma história e no meu contar a história falar mais de algo, de alguém, de um acontecimento do que propriamente falar sobre a minha pessoa. Só que eu estou contando. Então eu só estou buscando quem conta a história, certo? E o narrador-personagem, ele participa também. Quando eu penso em externo, a relação do texto pode ser externa. Por que eu coloco aqui narrador-observador ou onisciente? Terceira pessoa. Por quê? Você está me observando. Eu não sei o que você está pensando. Deve de repente assim: caramba, essa matéria de novo, não vai esquecer tão cedo. Então, tomara. Aí veja só, narrador-observador, você daí me observa. Dessa vez não tem como eu observar você. Não tem como eu dizer: ih, olha só, aquela pessoa ali tá com uma cara de que não entendeu. Aquele ali, ih, já sabe tudo, tá conversando. Não tem como. No entanto, você, do outro lado, tem como falar: e a Valéria está assim, Valéria está assado. Essa matéria está resumida, tá mesmo? Proposital, quadro curto, com poucas informações, tem bastante no material. E eu quero que vocês ouçam tudo sem que fiquem preocupados com a escrita, certo? Com a cópia. Então, veja bem, o narrador-observador, ele só conta aquilo que é visível aos seus olhos. O que ele conta, você não tem como saber.
de determinadas situações aqui. Você está vendo eu, um quadro, canetas. De repente você daí consiga ver um pouco do que tem aqui durante a movimentação ou antes da minha chegada, não sei, não guardei, certo? Você poderá explicar determinados objetos, explicar determinado espaço que é visível aos seus olhos. E o que você está vendo? No entanto, o narrador onisciente, vamos supor que eu estou escrevendo sobre as aulas online durante a época da pandemia de 2020. Aulas online, caramba, eu posso, se eu estou escrevendo e eu contar tudo como está aqui à minha volta, como tem sido para dar aulas, eu serei quem? Narrador, observador, onisciente, personagem. Se eu estou contando e estarei detalhando, eu serei narrador, personagem. Mas faça de conta que alguém vai contar a minha história e começará assim. Certa vez, Valéria estava iniciando sua aula quando a internet ficou péssima. Ela entrou em desespero. Não sabia o que fazer, teve que virar madrugada para poder ajustar vídeo, para poder passar para o computador, e o celular estava acabando a bateria, não tinha onde colocar o celular para poder filmar. Então surgiu a ela uma ideia. Já que não tem tripé para colocar o meu celular e tem um quadro, por que não experimentar uma escada de 5 degraus para ser o meu tripé? E quando por hora não estiver legal, coloco algo apoiando atrás para que segure o meu celular de forma que não caia. E assim também posso fazer na frente, segurança, não perderei meu celular. Assim também como posso falar, acrescentando na história, que há determinados momentos em que a Valéria fica até um pouco irritada, pois afinal ela tem que dar aula, mas as feras, os cachorros dela não param de latir. E o que fazer? Ela fica, tenta dar uma volta e dá a volta e a matéria continua, ela ainda inseriu os cachorros dela na aula. Veja só, acabei de fazer uma inserção de personagem na minha aula. Acabei de contar algo que somente narrador onisciente pode saber. Neste momento, realmente, eu fiz uma descrição de como eu criei de alguns problemas que acontecem durante as aulas, assim como, não sei se deu para ouvir, os meus cachorros latindo, né? E acabei colocando-os dentro da minha história. Veja, o narrador onisciente vai saber contar. Quem está assistindo a aula não tem a mínima noção de como está aqui organizado para que a aula aconteça. Mas o narrador onisciente, caso queira, ele vai falar. Quando falou sobre preocupada, sobre estar cansada, o que quer que seja o meu estado, somente o narrador onisciente pode falar, porque ele fala sobre o estado, a alma do personagem. Ele vai das personagens, não só de um, mas de todos. Ele também é conhecido como o narrador aqui de baixo, olha, o onisciente, que ele conhece tudo. Ele vai saber do que tem na alma da personagem. O psicológico dela está com o narrador onisciente. Certo isso? O narrador observador só vai contar o que lhe é visível. O que você está vendo é aquilo que você poderá contar. O que você vive, olha só, testemunha, você pode estar lá contando uma história, você participa, o narrador testemunha, você está participativo, só que veja, você está ali no meio, está assistindo cada passo, cada cruzado de perna, cada caneta que se troca de mão, cada troca, peguei agora a caneta verde, qualquer que seja o narrador, ele poderá estar contando e falando, porque ele está ali vendo as trocas da caneta, ele está ali visualizando tudo e contando tudo. Ele está presente. É literalmente uma testemunha. O protagonista é aquele que literalmente participa da história junto com todos. Certo isso? Então veja, aqui chamei a atenção com relação ao narrador da primeira pessoa, que é o meu narrador testemunha protagonista, e obviamente esse meu amiguinho aqui,
que se você prestar atenção, ele é este aqui. Você só tem que saber identificá-lo. O protagonista da testemunha. A testemunha, ela só está ali, ela está naquele caminho, está naquele lugar, ela vai dizer tudo o que acontece. O protagonista estará vivendo a história. É diferente. Esse está lá no meio, simplesmente está no meio. Este vive a história, tá? E quando eu penso no foco da terceira pessoa, eu tenho o narrador observador, que conta só o que vê. Eu tenho o narrador onisciente, que conta aquilo que está na alma da pessoa, o que ela pensa, o sentimento, seu estado. Isso é o onisciente. E o narrador onipresente, ele conta tudo, porém, preste atenção, qual a diferença entre o onisciente e o onipresente. Esse aqui não tem acesso à alma da pessoa, ao estado, ao psicológico. O onisciente tem. Entendido, galera? Bem, quando eu falo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, vou voltar aqui para tentar ilustrar. Veja, na história, vou passar umas partes do filme. Quando você pensa em Memórias Póstumas, você tem o quê? Ele é um defunto que se tornou autor, contando sua própria história. Ele vai passo a passo contando a sua infância, seu crescimento, seu desenvolvimento. Ele conta dos amores. Ele conta de quando o pai dele o enviou para estudar direito fora do país. Não tinha, obviamente, por aqui. Ele conta do seu retorno quando encontrou a mulher, a quem ele deu um presente muito caro, motivo esse, um dos motivos, mas esse foi o ponto mais forte para que o pai o mandasse estudar. E, nossa, tem toda uma história. Eu gostaria muito, eu quero muito que vocês leiam esse livro, porque esse livro é um livro antigo de Machado de Assis, porém, a história que nele existe, ela é realista. Tudo que tem nesse livro, tem hoje. Os nossos dias atuais existem. Por exemplo, o fato de um pai, de repente, querer mandar embora, tudo bem, hoje nem tanto, mas corrupção tem, traição tem. O que você possa imaginar, política tem. Tem o que você possa imaginar, tudo que você vier a imaginar, tem hoje. Então, é um livro antigo, porque Machado, nesse texto, ele foi muito voltado à realidade. E a realidade dele foi tão intensa que ela se faz presente ainda hoje, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, brincando. É claro que há alguns detalhes do livro que você poderá imaginar que, não precisa mais disso aí não fazem mais hoje. Aí eu fico pensando, será que não? De repente até que sim. Então, gente, olha, texto, foco narrativo. Hoje foi a aula, primeira, terceira. Passei rapidinho por Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu quero que vocês leiam para podermos falar mais na sala. Façam todas as tarefas e dúvidas. Me chamem, por favor, pelo e-mail, certo? Porque eu vou respondendo tudo por lá. Me encaminhem também as fotos dos exercícios, todas pelo meu e-mail. Valeu? Até a próxima!